Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã desse sábado, 18 de janeiro. Agora na Espanha, 10 horas e 28 minutos. No Brasil, 6 e 28 da manhã. Gente, essa movimentação da BTC tá muito mais interessante do que aquela pernada impulsiva que levou a BTC para o último all-time high, para 108,353 em 17 de dezembro de 24. Por quê? Ontem a gente ficou a um pouco menos de 3 mil dólares da última máxima histórica, né? Fizemos 105.865, o último all-time high está desenhado em 17 de dezembro em 108.353. Por que essa movimentação está 1000 vezes mais interessante que a movimentação anterior? Porque a quantidade de desprevenidos que serão pegos por uma nova máxima histórica da BTC é infinitamente maior. O índice Fear and Greed, que mede o sentimento do mercado, né? O índice do medo e da ganância está em 66. A gente está muito mais próximo da neutralidade do próprio medo do que agora que a gente está indo para um nível de ganância. A gente está muito mais próximo da neutralidade do medo extremo, da ganância extrema. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Com o Fear and Greed a 66, a quantidade de desprevenidos numa nova máxima histórica da BTC, que provavelmente vai acabar explodindo para 120, talvez 130 mil dólares, é muito maior. Porque no último all-time high, quando a BTC bateu 108,353, o Fear and Greed estava ali próximo de 90. Agora, ontem a gente ficou a menos de 3 mil dólares da última máxima histórica e a gente estava próximo do medo. Estava na neutralidade ainda. Gente, esse é um elemento indispensável para uma corrida maluca. A principal característica de uma corrida maluca é essa: é olhar para a Solana subindo, a Solana agora subindo 9%, Solana 238, com praticamente todas as altcoins desabando mais de 5% e a Solana indo para desenhar uma nova máxima histórica. A Solana está indo para 240. O que eu falei para os senhores? A principal característica de uma corrida maluca é justamente a imprevisibilidade da própria corrida maluca. A vocação do capital, a vocação do dinheiro é ultrapolarizadora, gente. Vocês precisam entender isso para entender como o jogo é jogado. Eu vou repetir. A vocação natural do capital é polarizadora. O capital, ele tem essa característica de acabar, essa característica que lhe é inerente, de acabar concentrado nas mãos de poucos, pouquíssimos, que são aqueles que conseguem ver as coisas, que têm olhos de ver. Se vocês ficarem seguindo supostos criptoanalistas, supostos criptoinfluencers que basicamente não entendem bulhufas do que estão falando, se vocês ficarem alugando o raciocínio alheio, vocês não vão sobreviver nesse mercado. Isso aqui é coisa de profissional, gente. Essa movimentação impulsiva da BTC com o índice do medo e da ganância mais próximo da neutralidade do que da própria ganância extrema é característica de um movimento que não vai parar até a BTC estressar a upper, a aresta superior dessa canaleta virtual de alta. E tudo leva a crer, diante de toda a bizarrice que está acontecendo, não sei se vocês estão acompanhando os fatos, a conta oficial do Donald Trump na Truth Social tá basicamente lançando uma meme coin oficial do próximo presidente americano que vai tomar posse daqui a pouco mais de 24 horas. A capitalização dessa meme oficial do Donald Trump, que tá sendo divulgada em todas as contas oficiais do Donald Trump, a capitalização saiu de poucos milhões de dólares para inacreditável. Já está em 3,4 bi. A coisa isso aqui está sugando a liquidez das meme coins na rede Solana. Todas essas bizarrices acontecendo guardam uma certa relação
com o que é necessário para uma mega expansão do market cap do mundo cripto. O que eu quero dizer com isso? Para aqueles que achavam, Renato, eu só vou entrar nas altcoins quando houver regulamentação. Aí você vai pagar, sabe quanto por uma Solana? 500, porque a Sol facilmente vai flipar os $300 nas próximas horas. Renato, eu só vou entrar no mundo cripto ou na BTC quando terminarem as duas guerras. O Trump vai tomar posse e vai colocar uma faca no pescoço do Zelensky. Ele vai assinar um tratado de paz e o mundo... o acordo de cessar-fogo entre Hamas e Israel já está em vias de ser assinado. E o mundo já vai voltar a ter cheiro de flores nas ruas. E cadê o sangue nas ruas, que era tão indispensável, segundo os axiomas de Zurique, que está lá, comprem ao som dos canhões, com cheiro de sangue nas ruas, e vendam ao som dos violinos. Tá aí, ó, o cheiro de sangue nas ruas já vai acabar, o som dos violinos já está prestes a voltar a tocar, e o sujeito não comprou nada. Tá lá ouvindo o ex-BBB que disse que vai ter bear market. E ontem a gente se aproximou, a gente ficou a menos de $3 mil da última máxima histórica, com inacreditáveis 60 e poucos pontos de Fear and Greed. Da última vez que a BTC ficou acima de... Na última vez que a BTC ficou acima de $100 mil, o índice do medo e da ganância estava indo para 80, quase se aproximando de 90. Quando bateu 90, desabou. Aí foi buscar 89 mil. Chegamos a fazer a mínima em 89.256. Gente, pelo diário, a BTC está ligando os motores em direção a 120, 130 mil dólares. Pela dominância, que tá dando um presente para os senhores que desembarcaram. Gente, a dominância, a única maneira, eu repito isso diuturnamente, a única maneira de vencer esse jogo é controlar o percentual de stablecoins na própria carteira por meio da dominância. É a única maneira de vencer esse jogo. Não brinquem com isso. Vocês já perceberam que a BTC tem uma característica única de sugar toda a liquidez do mundo cripto de volta para ela. Agora ela está ostentando, o market cap da BTC está ocupando 58,31% do market cap de toda a criptografia, mas isso aqui vai cair, vai tombar. Só que a BTC, essa próxima pernada que ela está desenhando, vai deixar a dominância numa espécie de catarse. A dominância vai ficar ali entre 55% e 58%. Depois, a BTC vai lateralizar ali entre 120 e 130 mil dólares. Vocês vão ver o que é uma temporada de altcoins. Vocês vão presenciar o que é uma rotação de capital. Aí, meus amigos, basicamente, a dominância vai se aproximar de 50%. A BTC já vai estar desenhando uma nova pernada impulsiva para cima de 200 mil dólares. Aí a gente vai estar falando de um market cap só da BTC. Se a BTC se aproximar de 200 mil dólares, hoje, com a BTC a 103 mil dólares, ela ostenta um market cap de 4 tri. A 200 mil dólares vai estar lá entre 4 e 5 tri. O market cap total do mundo cripto vai estar lá em 10 tri, com a dominância ali próxima de 50%. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que qualquer variação de 10% para a dominância, para baixo, porque a dominância vai cair, é 1 trilhão. Eu vou repetir, para que os minerais não mineralizem de novo. Aí venderam Solana a 168 e estão aqui me enchendo o saquinho. Renato, será que eu volto para Solana a 240? Ó, Solana toda hora que eu olho já tá maior. 241. Quando a Solana bateu 160 e tal, eu comprei mais Solana. A quantidade de minerais que me mandaram mensagem, Renato, fulaninho tava certo, Solana vai perder 100 agora. Tá aí, ó. O mercado ainda tá dando um presente para os minerais. Poder comprar Solana a 241, que tá barato. Porque a Solana agora tá
a menos de $30 do seu último all-time high, que está em 264. Tá aí, ó. Vocês podem desmineralizar agora. Agora, por que a Solana disparou? Eu tenho repetido isso em todos os meus vídeos. Porque a Solana é o berço de gestação dos agentes de AI. É o berço de gestação também dessa moeda maluca que o Trump lançou. Que tá na Solana, né? Tá na Solana. Gente, a gente tá em vias de presenciar um presidente cripto maluquinho. Mas enfim, o que eu quero dizer com isso? Essa é a oportunidade dos minerais desmineralizarem. Essa é a oportunidade. Comprar Solana com a dominância 58,30. Gente, 99% de tudo envolvendo inteligência artificial rodando em forças descentralizadas, computacionais descentralizadas, acontecem na rede Solana. Aí o sujeito me vende Solana. Solana é commodity. Solana nesse ciclo só se vende acima de $1.000, gente. Vai ser outro divórcio difícil, mas eu vou fazer o dever de casa, como eu fiz com a ETH, e que me proporcionou morar na Europa. Agora, o que eu falo para os senhoritos que venderam Solana? Agora, meus amigos, é a hora. Com a dominância 58,29%, meus amigos, quem não sabe, e há várias Solanas enrustidas no Gemas Altcoin Alert, prestes a desencantar e entregar vezes 30, vezes 40, vezes 50. Imaginem vocês multiplicarem o próprio patrimônio por 30 vezes, por 40 vezes, por 50 vezes. Quem não sabe o que comprar é só clicar no link abaixo. Gemas Altcoin Alert. Ali, além de subdividir em níveis de agressividade, conservador, moderado, agressivo, eu subdivido em nichos setoriais. AI, Def AI, RWA, GameFi, DeFi, infraestrutura descentralizada. Só que nenhuma narrativa setorial desse ciclo supera a AI e agentes de AI rodando em forças computacionais DEX. Por isso que Solana é uma besta imparável. Está subindo 10%, enquanto a maioria das altcoins de alta octanagem está caindo mais de 5%. Na seara fática, Ripple comemora a saída de Gary Gensler na plataforma X. Gary Gensler renunciou ao cargo na SEC na sexta-feira. O diretor jurídico da Ripple, Stuart Alderoth, tweetou: a partir de amanhã, Gary quem será a única resposta apropriada para quem mencionar esse nome novamente. Avante! Gente, acho que nenhum ser humano fez tão mal à indústria criptográfica. Eu falo isso com propriedade. Eu acho que nenhum ser humano, nem a senadora Elizabeth Warren, que é o ser humano mais anticripto do planeta, ela acha que uma criancinha atropelada aqui numa esquina de Marbella tem a origem da causalidade no mundo cripto. A senadora Elizabeth Warren, por Massachusetts, que infelizmente acabou sendo reeleita, talvez seja o ser humano mais anticripto do planeta, mas ninguém fez mal efetivamente, tão mal efetivamente, com ações práticas, em desfavor do mundo cripto, do que esse cidadão aqui, o Gary Gensler. Vai ficar para a história. E a saída iminente de Gensler desencadeou uma onda de submissões de ETFs de cripto sem precedente. Gente, a SEC foi inundada com uma onda de registros de ETFs de ativos criptográficos no mercado à vista. Eu vou repetir para os senhoritos. ETF de XRP, Solana e Doge. Doge porque o primeiro cavaleiro, se a Melania é casada com Trump, ela é a primeira dama, o primeiro cavaleiro é o Elon Musk. Doge porque o Elon Musk tá lá no comando, como titularizando o super ministério da eficiência governamental, que nem o Trump sabe o que esse ministério faz. Outro dia, há poucos dias atrás, perguntaram para ele, mas Trump, o que vai ser o Ministério da Eficiência Governamental? O Trump teria dito o que ele quiser, ou seja, o sujeito é um super ministro, vai basicamente ser o responsável pela política externa, pela política interna.
O sujeito é um super-ministro. Então não tenham dúvida nenhuma de que um ETF de XRP, Solana e Doge já vai sair imediatamente. Imediatamente. O cargo de secretário de Estado nos Estados Unidos vai ser um cargo meio que inédita e de forma inédita subordinado ao titular da pasta de eficiência governamental, que é uma espécie de coringa na administração federal norte-americana a partir de pouco mais de 24 horas. Ainda nos fatos, Donald Trump lançou uma meme coin oficial. Tá em todas as redes sociais do Trump. Basicamente saiu de poucos milhões de dólares para inacreditável. Gente, quando eu comecei a ver hoje de manhã essa meme coin, tava em 14 dólares. Já tá em 18,83. Façam as coisas com responsabilidade. Estavam falando hoje de manhã que as redes sociais do Trump teriam sido hackeadas. Até um importante influencer cripto, deixa eu ver o nome dele, a Block News falou isso. Disse que questionou a probabilidade de um ataque hacker às contas na X e na Truth Social contra o Donald Trump, mas o Trump, em outra rede social, imediatamente ele foi lá e apoiou a meme Trump. Não sei se isso aí tem dedo dos filhos do Trump ou do nosso super-ministro Elon Musk, mas a coisa tá indo numa violência. Eu tava olhando as outras memes, elas estão tendo a liquidez drenada. Aí, quem queria mais uma Petrobras pra chamar de sua no mundo cripto, tá aí, ó. Com 3,77 bi de market cap, daqui a pouco é mais uma Petrobras aqui no mundo cripto. É bizarro o mundo cripto. Na seara geopolítica e finanças internacionais, ações se recuperam e fecham com uma semana forte em termos de valorização, aguardando as políticas de Trump. O S&P 500, Dow Jones, Nasdaq registraram seus maiores ganhos percentuais semanais. S&P 500 e Dow Jones desde novembro. Nasdaq registrou seu melhor ganho semanal desde o início de dezembro. Os dados dessa semana amenizaram os temores de que a inflação estaria fora de controle. As expectativas de que o Fed vai continuar diminuindo e cortando a taxa básica de juros só foram reforçadas por conta do absoluto descontrole das taxas de juros de longo prazo. Gente, vocês estão entendendo o que está acontecendo com a economia norte-americana? O Fed está baixando a taxa de curto prazo e a taxa de longo prazo continua subindo. Vocês estão entendendo a magnitude da encrenca em que se transformou a economia norte-americana? Basicamente, o orçamento norte-americano é uma máquina de pagar juros da dívida. A dívida de 36 trilhões que continua subindo pode nunca ser paga, mas os juros terão que ser pagos. Então, quem está fora do mundo cripto precisa ser bem menos que um mineral. Quem não sabe o que comprar é só clicar no link abaixo. Gemas Altcoin Alert. E os mercados estão apostando que a China vai deixar Yuan se desvalorizar um pouquinho, mas não muito. A China não vai cometer o mesmo erro do primeiro mandato do Trump. Os mercados financeiros estão apostando que a China não usará o Yuan como uma ferramenta política para compensar eventuais perdas tarifárias, como era esperado inicialmente. A China, no primeiro mandato do Trump, desvalorizou fortemente. Em 2017, ela desvalorizou fortemente o Yuan, mas agora parece que eles têm uma outra estratégia em mente. O fato, gente, é que a China está sentada em cima de trilhões e trilhões de dólares em treasuries, que são os títulos de longo prazo norte-americano, e, na verdade, a China pode causar um baque no mercado obrigacionista norte-americano se ela despejar esses treasuries todos de uma vez. E no último dia do governo Biden, os Estados Unidos estão perigosamente num ponto sem retorno. É incrível, né, como a hipocrisia dos políticos chega a um ponto quase que inacreditável. É hilário que Joe Biden tenha passado os últimos 4 anos do seu governo basicamente usando as Big Techs para suprimir dissidências, censurar políticos.
Ele fez amplo uso também da boa performance das Big Techs nas bolsas de Nova York e Nasdaq para reforçar o caráter, o suposto sucesso do seu desempenho econômico. Ele agora alega que essas mesmas empresas de tecnologias seriam uma ameaça à democracia global e nos Estados Unidos. O Trump, nas últimas horas do seu mandato, do Biden, nas últimas horas do seu mandato, em vias de entregar o poder para o Donald Trump, acabou de conceder a medalha presidencial da liberdade ao bilionário George Soros, que notoriamente usa o seu dinheiro para interferir em eleições mundo afora e financiar políticos de esquerda e progressistas. Mas, para o Joe Biden, bilionários que financiam causas da direita são uma ameaça à democracia. Bilionários como George Soros, que só financiam políticos e causas da esquerda, não seriam uma ameaça à democracia e mereceriam essa medalha que lhe foi concedida, a medalha presidencial da liberdade. O Biden acredita que ele não é responsável pela inflação e ele não é responsável pela explosão dos gastos que levaram os Estados Unidos ao endividamento de 36,2 trilhões, que é um ponto, sim, sem retorno. Sem qualquer corte nos gastos orçamentários de forma séria, os Estados Unidos estão nessa ridícula situação em que os juros da dívida já ultrapassam 1 trilhão por ano. Os Estados Unidos precisam pagar mais de 3 bilhões de dólares, com B de Barcelona, por dia em juros da dívida. E facilmente esses juros podem duplicar para 2 trilhões até o final do governo Trump, que nem começou. Gente, diante dessa bizarrice, diante do gráfico do M2 norte-americano, vocês acreditam sinceramente que os Estados Unidos vão sair desse ponto sem retorno para descarrilhar definitivamente? Ou eles vão basicamente resetar o dólar e dizendo, a verdinha não vale tanto ou não vale mais nada e agora vocês têm que acreditar na BTC? Alguma coisa vai acontecer, não sei exatamente o que e como vai acontecer, mas que vai acontecer, vai. E neste ponto sem retorno, em que a economia norte-americana se enfiou, vocês têm coragem de estar desembarcados do mundo cripto? Essa é a pergunta sincera que eu faço para os senhores. Deste ponto sem retorno, em que a economia norte-americana se enfiou, vocês têm coragem de estar desembarcados do mundo cripto? Com o Donald Trump ostentando exposição pessoal ao Bitcoin, e o staff dele e amigos dizem que o que ele tem de Bitcoin, pessoalmente falando, não é pouco. Eu, sinceramente, não vejo como o sujeito tem coragem de estar fora do mundo cripto e como alguns têm o desplante de destilar uma desonestidade intelectual, pontificando topo para o mundo cripto, sabendo que a ETH está longe de uma máxima histórica, que o Total 2 está longe de uma máxima histórica, que o Total 3 agora que está desenhando uma máxima histórica, que o Others está longe de uma máxima histórica. Com tudo isso, e olha que a dispersão, que é a profusão e a criação de mais de 2 milhões de novas altcoins por mês, só advoga o fato e a obrigatoriedade do Total 2 ter que desenhar uma nova máxima histórica. Porque se são criadas tantas milhões de novas altcoins por mês, por que o Total 2 ainda não explodiu para cima do seu último all-time high em 8 de novembro de 21? Por um motivo muito simples, nós não desenhamos topo para esse ciclo ainda. Quem não sabe o que comprar é só clicar no link abaixo, Gemas Altcoin Alert. Daqui a pouco eu volto, vou fazer Total 2, vou fazer Others, Avax, Solana, Kusama, TRX e quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.